Quem foi Dercy Gonçalves? E neste vídeo vamos explorar a vida e o legado dessa lendária comediante brasileira, dos palcos aos filmes. Sua carreira deixou uma marca indelével na comédia nacional. Os primeiros anos de Dercy Gonçalves foram marcados por uma história de adversidades e determinação. Fui criada como capim, porque minha mãe morreu com 32 anos. Minha mãe morreu na Espanhola. Meu pai era um homem analfabeta, burrão, era um homem que também não era uma moral, assim dizer, vamos dizer, tinha um amante. Nascida em uma família de origem miscigenada, com raízes africanas e portuguesas e indígenas. Sua infância foi vivida em meio à pobreza no interior do estado do Rio de Janeiro. Abandonado por sua mãe ainda pequena, Dercy foi criada por um pai alcoólatra, enfrentando as dificuldades da vida desde cedo. E a falta de recursos levou Dercy e seus irmãos a ajudarem nas despesas de casa. E foi trabalhando em uma bilheteria de cinema que ela encontrou sua primeira paixão pela arte. Observando os filmes durante seu expediente, ela aprendeu sobre maquiagem e atuação. Eu frequentava, eu era bilheteira do cinema. e eu via muito, eu era fã da Paula Negre, da Teda Bara, e eu me pintava igual a elas. Elas pintavam muito olho de preto. Eu tinha carvão, eu botava carvão, saía com o olho todo borrado. Papai vinha, me batia, eu tirava, mas sujava o dedo e ia pra rua tornar a pintar. Sonhando em seguir uma carreira artística, mesmo sem ser uma atriz profissional, ela buscava oportunidades para se apresentar em teatros improvisados, alimentando seu desejo de brilhar nos palcos. A determinação de Dercy Gonçalves a levou a seguir seu sonho desde muito jovem. Aos 13 anos, ela fugiu de casa e embarcou em uma jornada em busca de sua paixão pelo teatro e circo. E sobre o vagão de um trem, ela chegou a Macaé, onde se juntou à companhia de Maria Castro, mergulhando de cabeça na vida itinerante do circo. Castro, que me recebeu, Dercy Gonçalves, era a dona Darcy Vargas, que eu achava ela linda. Já por diversas cidades, Dercy encontrou oportunidades para desenvolver suas habilidades, formando duplo e se apresentando em teatros improvisados. E foi nessa época que ela descobriu seu talento para a comédia e o improviso, conquistando o público com seu humor. No entanto, sua jornada foi marcada por desafios pessoais, incluindo a luta contra a tuberculose contraída de seu parceiro de trabalho. Olha aqui, eu quando eu fiquei tuberculosa e que fui vender perfume na rua, eu tinha que sobreviver. Roubar não dava, porque eu tive o meu pai, apesar de ser um homem ignorante, burrão, mas a gente não deve fazer isso, a gente não deve fazer aquilo. Eu gravei. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras e de saúde, Dercy não desistiu e, com a ajuda de um benfeitor generoso, ela conseguiu custear seu tratamento médico e finalmente se curou da doença. E depois encontrei um homem que, quando eu tossi, ele disse assim: você não quer fazer uma radiografia? Eu disse: mas para quê? Eu pesava 40 quilos e ele me levou para fazer radiografia. Aí esse homem depois me levou para o sanatório. Então eu falei assim: esse homem veio de onde? É sorte isso? O que que é? Eu não sei o que que é. É destino? E esse homem não teve nada comigo durante 8 meses que eu tive no sanatório. Quando acabou, ele disse: você está boa, tive alta, me botou na Praça Tiradentes, agora você vai. Era dia de Semana Santa. Aí fomos para o quarto, ele me botou no quarto, sentou na cama como sempre. Daí a pouco, botar a mão aqui, aconteceu. Aí tive que pagar, paguei, foi ótimo. Foi ótimo, ele foi o pai da minha filha. E ao longo dos anos seguintes, Dercy Gonçalves continuou a aprimorar seu talento, participando do auge do teatro da Revista Brasileira, nas décadas de 1930 e 1940. Sua determinação e paixão pela arte a levaram a fundar sua própria companhia e se destacar como uma das grandes estrelas do palco, deixando um legado inestimável na história do teatro brasileiro. Na década de 60, Dercy Gonçalves deu início a uma nova fase em sua carreira, dessa vez no universo da televisão. Suas apresentações solos nos teatros brasileiros atraíram um público ávido por entretenimento. E mesmo em meio a um contexto de moralismo predominante, gradualmente ela introduziu uma nova voz em suas performances, compartilhando momentos autobiográficos com o público. E além de seus espetáculos ao vivo, Dercy também marcou presença nas telas de cinema, atuando em filmes de gênero chanchada e outras comédias nacionais, solidificando assim sua posição como uma das grandes estrelas do mundo brasileiro. Dercy nutria um carinho muito grande por Hebe Camargo. Camargo, essa mulher eu amo ela demais. Se eu fosse sapatão, eu comia ela. E durante uma entrevista com Gabi, Dercy Gonçalves revelou que foi abusada aos 70 anos de idade. Fui currada depois de velha. Eu sei dessa história. Pois é. A gente não pode dizer por quem. Mas empurrada, eu fico pensando, o cara é burro. Comeu uma velha de 70 anos. Qual é a vantagem que ele tem? Se ele pedisse, eu dava, cara.
Na televisão, Desi alcançou sucesso notável, tornando-se a atriz mais bem paga da TV Excelsior em 1973. Sua trajetória na TV a levou à TV Rio e finalmente à TV Globo, onde sua parceria com o executivo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, conhecido como Boni, foi fundamental. Seu programa de auditório Desi de Verdade, transmitido pela Globo de 1966 a 1969, conquistou uma audiência fiel, mas acabou sendo suspenso devido à intensificação da censura no país após aí sim evidenciando a resistência e o impacto de sua arte em meio a tempos turbulentos. Em 1970, se apresenta como a Dama das Carmélias, em Lisboa, Portugal, sob a direção de Flávio Rangel. E a Dama das Camélias, que eu fui para Portugal com ela e não deixaram eu levar a Dama das Camélias. Diz que o Dumas ia ficar puto da vida porque eu estava desmoralizando a Dama das Camélias. Aí vamos dar a Dama das Camélias, vai para lá, fica assim mesmo. Em 1971, comandou o programa Desi em Família, semelhante ao que apresentava anteriormente na TV Globo, mas sem a equipe de apoio com que a emissora lidava. Durou pouco, e no mesmo ano fez uma participação no documentário cômico e mais cômico de Jurandir Passos de Nogueira. Permanece quase toda a década de 70 afastada da televisão e só retorna em 1977 em uma participação em A Praça da Alegria. Nos anos 80, Desi Gonçalves teve uma trajetória marcante na televisão brasileira. Em 1980, ela protagonizou a novela Cavalo Amarelo com a vedete Dulcinea e sua popularidade continuou com a sequência Dulcinea vai à guerra. Entretanto, sua entrevista no programa Canal Livre foi censurada na época. Em 1981 recebeu o troféu imprensa de melhor atriz compartilhado com Dina Steck e fez um piloto para o SBT chamado A Família Manu. E após um período afastada, Desi voltou à TV Record em 1981 com o programa Desi Centro, mais tarde renomeado para Desi por Então. Devido a problemas financeiros da emissora, ela foi dispensada. Nos anos seguintes apareceu em programas como Os Astros da TV Educativa, em especiais como Desi de Peito Aberto. No final dos anos 80, com o relaxamento da censura, Desi participou como jurada em programas populares e fez aparições na TV Globo, inclusive em telenovelas. E no SBT tinha um contrato vitalício. Sua carreira foi marcada pelo individualismo e pela resiliência, mesmo durante os anos 90. Desi Gonçalves continuou a ser uma figura notável na cultura brasileira. E por causa de uma má divulgação de seu show, ela afirma que um dia antes do show só havia vendido 15 cadeiras. Então ela decidiu que ela mesma iria vender os ingressos de seu show. Então ela pegou o telefone e ligou para as pessoas que, segundo ela, tinham boas condições financeiras e vendeu todos os seus ingressos. Se eu não vendo as cadeiras em Osasco, eu botei umas cadeiras extras, porque esgotei. Extra na bilheteria, vendeu 15. Era quanto eu ia ter de público? 15 pessoas. Então, eu achei isso muito triste, isso não se faz. Não se faz, principalmente comigo não devia fazer. Porque eu não estou incomodando ninguém, nem estou pedindo dinheiro do país. Eu estou vendendo o meu trabalho. Eu estou vendendo o meu trabalho. Vou nas casas, como eu fiz, o Hermílio, Antônio Hermílio. Telefonei para ele. Eu queria falar com o senhor. Eu sei que ele é muito importante, muito rico. Eu tenho que procurar gente rica para comprar. Eu queria falar com o senhor. Eu queria falar com o Antônio Hermílio. Um momentinho. Pensei que ele não via. Aí depois, alô? É Antônio Hermílio. Oh, muito obrigado, o senhor me receber. No telefone. Eu queria falar com o senhor. O que é que você queria falar comigo? Te dar uma facada. Ele disse, facada? Não, mas é no seu bolso. Ele vem aqui que eu aceito, você me dá a facada. Cheguei lá, ele me recebeu com um carinho muito grande. Eu não conhecia ele, achei ele sério, você é um homem sério. Aí, quantas cadeiras você quer que eu fique? Eu fiquei com vergonha. Eu falei, acho que o senhor quiser, mas eu falei, não, vou dar um golpe. 50. Ele só. Eu falei, eu soube que o senhor é muito rico, quer ficar com mais? Ele disse, filho, pegou 300 cadeiras e comprou. Menina, quase beijei o cacete do outro. Em 1991 foi homenageada no desfile da Unidos da Viradouro, com o enredo Bravíssimo Desi Gonçalves, o retrato de um povo, onde sua presença causou polêmicas ao desfilar com os seios à mostra no último carro alegórico. E no ano seguinte, em 1992, participou da novela Deus nos acuda, de Silvio de Abreu, desempenhando o papel de central de Anjo Celestina. Em 1994, sua biografia Desi de Cabo a Rabo foi escrita por Maria Adelaide Amaral, oferecendo um olhar detalhado sobre sua vida. E além disso, uma minissérie intitulada Desi de Verdade, baseada na vida da atriz e também escrita por Maria Adelaide Amaral, foi ao ar em 2012 com a direção de Jorge Fernando. Em 97, Desi retornou aos palcos com a peça Desi, uma lição de vida, dirigida por Paulo José.
e essa peça marcou seu último trabalho de longa temporada nos palcos, encerrando assim um capítulo importante em sua carreira teatral. Em 85 foi homenageada com o troféu Mambambé como o melhor personagem de teatro. Em 89 fez uma participação especial na novela Que Rei Sou Eu, como a baronesa Lenilda Equinésia, mãe da rainha Valentina. Nos últimos anos de sua vida, na década de 2000, Dessi Gonçalves continuou sua jornada na televisão brasileira. Contratada pelo SBT, onde tinha um contrato vitalício, ela teve a oportunidade de experimentar um programa próprio, mais uma vez embora tenha sido de curta duração. E apesar de ter afirmado que nunca participaria da Praça é Nossa. Praça, eu acho a praça muito interessante, mas para mim não é, porque eu sou muito grande para a praça. A praça é para novatos. A praça é para gente que lê texto. Porque a comicidade é de texto. Eu não sou de texto. Então Você eu é não do improviso. Eu improviso, mas eu não posso fazer todo dia improvisado. Eu tenho que ter uma base. E eu não tinha base. Eu falei, para mim eu acho pouco. Eu acho que eu sou grande demais para fazer isso só. Desci. Anos mais tarde, Dessi fez parte da famosa A Praça é Nossa, onde participou com um quadro fixo ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega, mostrando seu talento cômico até nos últimos momentos de sua carreira. Um momento especial, marcante, ocorreu em 4 de setembro de 2006, quando Dessi, aos 99 anos de idade, recebeu o título de cidadão honorário da cidade de São Paulo, concedido pela Câmara dos Vereadores da capital. E esse reconhecimento foi uma homenagem à sua contribuição duradoura para a cultura e entretenimento brasileiro. Dessi Gonçalves teve uma vida pessoal marcada por relacionamentos e desafios. E ela foi casada com o jornalista Zenildo Bastos em 1942 até se divorciar em 1959. E antes disso, ainda na adolescência, Dessi foi noiva de Luiz Pontes. Porém, o casamento não se concretizou devido à oposição da família do noivo. Ela começou a namorar o irmão da minha mãe, chamado Luiz Pontes. Ela era uma pessoa muito alegre, tudo. E minha avó era fazendeira e possuía bens, tinha dinheiro. E ela não fazia gosto no namoro de Luiz com Dessi, porque Dessi era muito sapeca. Em 1934, após se curar da tuberculose e deixar o circo, Dessi teve um romance com o exportador de café Ademar Martins, mesmo ele sendo casado. E desse relacionamento, que durou 2 anos, nasceu sua única filha Maria Decimar Gonçalves Serra, em 1936. O nome de Decimar é uma combinação do apelido de Dessi com o nome do pai, Ademar. Embora Ademar tenha decidido assumir a paternidade fora do casamento e ajudado Dessi com as despesas, o relacionamento teve que ser mantido em segredo devido ao seu estado civil. Porém, um dia ele desapareceu, deixando Dessi para criar sozinho a filha. E isso a levou de volta ao trabalho no teatro. E além disso, Dessi teve um relacionamento com o apresentador Ari Soares em alguns momentos de sua vida. Esses relacionamentos e experiências pessoais contribuíram para moldar a história de vida única dessa icônica atriz brasileira. E no centenário de Dessi Gonçalves em 2007, foi uma ocasião verdadeiramente memorável, celebrada na Praça Coronel Brás, em Santa Maria Madalena, sua cidade natal. A festa foi marcada por momentos de alegria e irreverência. Dessi, aos 100 anos de idade oficialmente, mas alegando ter 102 anos de idade devido ao registro tardio, brindou os presentes com sua autenticidade. Durante a festa, ela não perdeu a oportunidade de mostrar seu espírito livre e brincalhão. Ela comeu bolo, fez poses engraçadas para os fotógrafos, falou palavrões e saudou o povo, que se reuniu para celebrar com ela. E foi também o mês que Dessi subiu pela última vez no palco, na comédia teatral Poupe Te Rir, celebrando 100 anos de humor. O teatro estava lotado por fãs, celebridades e jornalistas. Durante a entrevista, Dessi, sempre irreverente, respondeu com seu humor característico, quando perguntada se tinha medo da morte. E ao cortar o bolo e atirá-lo na plateia, emocionou a todos ao dizer que sentiria a falta dele, mas também sabia que eles sentiriam a falta dela. E esses momentos marcantes não apenas celebraram a longevidade e o talento de Dessi,
mas também sua personalidade única e seu legado duradouro no mundo do entretenimento brasileiro. Dercy Gonçalves faleceu em 19 de julho de 2008, aos 101 anos de idade, no Hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Sua internação ocorreu durante a madrugada e a causa da morte foi uma complicação de uma pneumonia comunitária grave que progrediu para uma sepse pulmonar e insuficiência respiratória. O Estado do Rio de Janeiro decretou luto oficial de 3 dias em memória da atriz, em reconhecimento à sua importância e legado para a cultura brasileira. E Dercy foi sepultada em sua cidade natal, Santa Maria Madalena, onde repousa em um mausoléu. E na mesma semana de seu falecimento, o elenco e os criadores da peça teatral Povo Ri prestaram uma última homenagem a Dercy, em cenas destacando sua significativa contribuição para o humor e a cultura do país. Seu legado continua vivo na memória e no coração dos brasileiros. O legado de Dercy Gonçalves transcende o tempo, deixando marcas indeléveis na história da comédia brasileira. Sua vida foi um verdadeiro espetáculo, onde a irreverência e o humor se uniram para encantar plateias e desafiar convenções. E hoje, mais do que nunca, é hora de celebrar essa grande figura e refletir sobre o seu impacto que ela teve em nossas vidas. Deixe sua homenagem nos comentários, compartilhe suas lembranças e experiências engraçadas, inspiradas por Dercy. Vamos manter vivo a chama do riso e do amor pela arte que ela tão brilhantemente nos presenteou. Curta, compartilhe, comente. Juntos podemos perpetuar o legado de Dercy Gonçalves para gerações futuras. Até a próxima. Fui!